Olá, você conectado em flashscore.com.br, no nosso site e também através do nosso YouTube. Seja muito bem-vindo àquele pré-jogo especial. É dia de clássico, Segue o líder. O Flamengo usou muito essa hashtag, agora ele mudou. Ele está seguindo o líder Palmeiras. Reta final pegando fogo no Campeonato Brasileiro e você já chega deixando aquele seu like, comentando pelo YouTube. Comanda para geral, compartilha, manda para a galera, para os seus amigos todos e se inscreve no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Quero desejar a você aqui um aplicativo aqui, ó. Toma na palma da sua mão, ó. Tá aí, ó. Pintou no cantinho? Esse é o nosso aplicativo Flashcore. É presente, ó. É 0800. Escaneou, é seu, para ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, no ano passado, esse era um clássico que a gente podia dizer assim, não, o clássico que vai decidir o campeonato, Botafogo lutando pelo título, mas esse ano o atual campeão brasileiro da Libertadores, que até já deu adeus a essa competição, está na 5ª posição, 15 pontos atrás do líder Palmeiras. Título, eu acho que é demais. Mas o Flamengo está vivo na luta, ou não tá, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio, um abraço a você, a todas e a todos. Não, o Flamengo, claro, ainda está na luta, mas, vamos dizer assim, os próximos 15 dias, né, mais ou menos, fazendo uma conta aí um pouco arredondada, será fundamental para a gente saber até que ponto o Flamengo vai conseguir continuar na cola do Palmeiras ou não, né? Isso é fácil de explicar. O Palmeiras agora está 3 pontos na frente do Flamengo e tem 2 vitórias a mais. E aí o Flamengo tem o Palmeiras no final de semana, né? Depois desse clássico contra o Botafogo lá no gramado sintético do Engenhão. Aí tem a Libertadores para os dois, né? Palmeiras e Flamengo vão ter o jogo de ida da Libertadores. E daí na outro final de semana, né? Na outra semana, no meio dos jogos da Libertadores, o Flamengo tem o Cruzeiro. Ou seja, se o Mengão quiser realmente continuar vivo, né, no Campeonato Brasileiro, vai ter que vencer esses 3 jogos. Contra Botafogo, contra Palmeiras e contra Cruzeiro. Ou seja, a agenda rubro-negra é bastante complexa para essas próximas semanas, porque a verdade, o lado bom dessa agenda é que no caso da Libertadores, o primeiro jogo do Flamengo é em casa, contra o Racing, né? Então, assim, não tem viagem nessa agenda aí que eu tô dizendo, né? Porque são jogos em casa, o jogo fora é contra o Botafogo, que é no Rio, então não vai ter viagem. Mas olha, o Flamengo não pode deixar escapar pontos, né? Nessas partidas, porque senão o Palmeiras vai deslanchar. O Palmeiras que nas últimas rodadas está deitando e rolando contra os seus adversários, né? Porque não é que está ganhando de um gol ali na Bacia das Almas, tal, nada disso. É goleada em cima de goleada, né? Teve aquela virada heróica em cima do São Paulo. Tudo bem, teve toda aquela polêmica de arbitragem, mas independentemente disso, 3 pontos para o Verdão na conta, né? Então, assim, esse jogo para o Flamengo é crucial, assim como os próximos, né? Agora, do lado do Botafogo, a gente pode já começar também com a arte do fogão, né? O Botafogo é aquela coisa, né? Depois do ano passado, todo mundo esperava que esse ano ia ser de vento e popa e tal, e não foi. Mas, na verdade, o Botafogo continua aí disputando, bem ou mal, tá nessa briga aí para voltar para a Libertadores o ano que vem. E o Botafogo, Fábio, assim, em termos de campo, né, do meio campo, tá dependendo demais de alguns jogadores, né? E o Savarino é um desses nomes, sem dúvida alguma. Quando ele aparece, o Botafogo, o jogo do Botafogo flui melhor, né? E a última grande partida do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, já faz algumas rodadas, foi a goleada 4-1 para cima do Bragantino, onde o Savarino brilhou naquele meio-campo do Botafogo. Foi lá em 30 de agosto, né? Já faz um tempinho. Ele que marcou um gol, teve uma finalização no alvo, não deu nenhuma assistência, 3 passes decisivos e nenhum cartão amarelo. Agora, depois daquilo, né? Teve a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, teve a derrota para o São Paulo no Morumbis, aí teve aquele empate meio maluco com o Mirassol em 3-3, também jogando em casa, e aí sim o Botafogo venceu o Galo, também jogando em casa,
depois disso empatou com o Grêmio em Porto Alegre, perdeu o clássico, né? Perdeu para o Fluminense por 2-0 na estreia do Zubeldia, e aí ganhou do Bahia e depois perdeu do Inter. Ou seja, o Botafogo está oscilando demais, né? O Ancelotti Filho ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio para esse time do Botafogo. E aí, claro, a gente pode discutir uma série de coisas, mas a principal para mim é que o Botafogo começou a planejar o ano muito tarde. E aí hoje o futebol brasileiro, até por causa da sequência de jogos, é implacável, né? Um time que realmente não consegue se consolidar, principalmente do ponto de vista de comissão técnica, muito cedo, acaba tendo problemas pelo caminho. O John Textor achou que o raio iria cair 2 vezes no Exatamente. mesmo lugar, né, porque no ano passado foi assim, trocou pneu com o carro andando e deu super certo, o time bateu o campeão brasileiro e da Libertadores, fez uma excelente janela, mas não está sendo agora. E Exato. ainda deu um azar, né, porque, por exemplo, o zagueiro Bastos, titularíssimo, não jogou nesse ano praticamente. O Exato. Montoro foi agora para o Mundial Foi uma Sub-20, infelicidade. O Montoro foi realmente uma muito. fratura na clavícula, operou no último sábado, enfim, são desfalques importantes, a gente já está falando de 2 titulares. Outros que vieram, por exemplo, o Arthur Cabral não está rendendo como o Igor Jesus rendia, né? Então, Exatamente. assim, o Botafogo ele fez algumas trocas que não foram de um mesmo nível. O Luiz Exatamente. Henrique, o Arthur não é o Luiz Henrique. Exatamente. Exatamente. São, E são lembrando alguns que para esse exemplos, jogo né? contra o Flamengo não vai ter o Vitinho, né, que está com a seleção, o Pantaleão, que está machucado, e o Newton, o volante, que está suspenso. Agora, uma das vantagens do Botafogo, que pode ser uma vantagem importante contra o Flamengo, é que se a gente for fazer o mapeamento dos gols do Botafogo no Campeonato Brasileiro, eu tive essa curiosidade. O Botafogo hoje é o 6º ataque da competição, fez 37 gols, 26 de bola rolando, 5 de contra-ataque, 4 de bola parada e 2 gols de pênalti, né? Ou seja, esses 5 gols de contra-ataque é exatamente por causa dessa transição rápida que o Botafogo às vezes apresenta. E o Savarino acaba sendo uma peça fundamental para isso. Então, contra o Flamengo, essa pode ser uma arma, uma vez que o Flamengo gosta mais de jogar com a bola, né? O time do Felipe Luiz tem muita posse de bola no campeonato, então o Botafogo vai ter que, quando conseguir recuperar a bola, vai ter que escapar rápido para o campo de ataque em transições realmente eficientes, né, para tentar pegar a defesa do Mengão de surpresa, né? E a gente tem também a arte do Flamengo, Fábio, já para emendar, né? O Flamengo que está oscilando, né? Não dá para negar isso. O Flamengo está com aproveitamento em queda, tanto que se a gente for abrir aqui o aplicativo da Flash Score e dá para fazer aquela classificação das últimas 5 rodadas, o Flamengo nas últimas 5 rodadas é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Só marcou 5 gols, né, como está mostrando aí a nossa tela, uma média aí de quase 13, né, finalizações por jogo, sendo 3 quase finalizações no alvo, né? 1,6 de chances claras, tudo isso média por jogo, né? Eu peguei os últimos 5 jogos do Mengão. Gol sofrido, sofreu só 2, ou seja, a defesa do Flamengo continua sendo pouco vazada, né? E posse de bola 49%, ou seja, caiu um pouco, né? Esse ímpeto do Flamengo de ter muito a bola. Lembrando que os últimos 5 jogos são Bahia e Flamengo, né? A derrota para o Bahia lá em Salvador, o empate com o Cruzeiro em casa, a vitória jogando mal sobre o Corinthians por 2-1 em Itaquera. O Corinthians que no primeiro tempo deitou e rolou, teve aquele pênalti que o Yuri Alberto, acho que nem ele sabe porque que ele bateu daquele jeito, mas enfim. Que coisa ridícula aquilo, né, cara? Exatamente. Aí no segundo tempo, o Flamengo virou para cima, né, do Corinthians. Teve um empate com o Vasco, 1-1, e a vitória sobre o Juventude por 2-0, né? Claro, descontando aqui os jogos da Libertadores. Eu fiz essa análise aí só em cima dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, os números mostram muito bem, Fábio. Assim, o Flamengo continua produzindo, continua tendo uma defesa sólida, só que não está sendo eficiente. O que falta é um pouco mais de concentração ali no trecho final do campo, né? Quando, claro, os jogadores Sim. ficam cara a cara com o gol, porque as chances claras estão sendo criadas. Mas, enfim, o Flamengo precisa voltar a marcar, né? Porque, assim, um time que quer ser campeão, mesmo jogando mal, precisa ganhar.
E o Flamengo não está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. Ou seja, se a gente replicar esse aproveitamento rubro-negro dos últimos 5 jogos para os 5 jogos seguintes, pode dar o título para o Palmeiras. Exatamente. Assim, eu creio que essa semana será uma semana decisiva, né, para o Flamengo, porque é o clássico que ele precisa vencer, até para acabar com essa oscilação, como você disse, e o confronto direto. E é esse confronto direto, Edu, que vai fazer toda a diferença. Porque o Palmeiras está com o chicote debaixo do braço. Ah, mas tem um jogo a menos. O Palmeiras também tem um jogo a menos. O Palmeiras tem o Santos e o Flamengo Sport, jogos que serão disputados na próxima data FIFA. Agora, será que o Felipe Luiz conseguiu ajustar de novo o elenco nessa parada da data FIFA? Porque descanso ele teve. O torcedor está preocupado, porque ele está vendo um time em queda, e exatamente numa reta final de campeonato. Aqui no livro Guardiola, que você já leu, o Confidencial, que está bem aqui atrás de mim, ele diz que a reta final ela é tão importante como a reta inicial. Exatamente. A oscilação acontece no meio. O Flamengo está oscilando no final, né? Só uma correção importante, Fábio. Eu troquei, na verdade, os adversários. O Flamengo vai jogar contra o Fortaleza no meio das partidas contra o Racing. Quem joga com o Cruzeiro é o Palmeiras. O Palmeiras tem o Red Bull, tem o Flamengo e depois tem o Cruzeiro. Ou seja, é uma agenda relativamente complicada para os dois lados, vamos dizer assim. Né? Porque vamos lembrar também que o jogo do Palmeiras, o primeiro jogo do Palmeiras na semifinal da Libertadores, vai ser lá em Quito, na altitude. Isso. Então, tem todo um planejamento aí que os dois times precisam fazer, mas sem dúvida alguma, eu concordo com você. Se o Flamengo não ganhar de Botafogo, do Palmeiras no confronto direto e depois do Fortaleza, aí a coisa complica, porque o Palmeiras deve desgarrar aí, né, do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a pontuação do Palmeiras, nesse momento, é a melhor campanha da era Abel. Né? É que esse ano, ao contrário dos outros, tem um time fazendo uma campanha tão boa quanto que é o Flamengo. Agora, o Flamengo está com viés de queda. Se ele não voltar, o Campeonato Brasileiro vai ser decidido aí antes do final, com certeza absoluta. Ele obriga o Flamengo a manter-se lá em cima, o sarrafo alto, e vice-versa, né? O Flamengo também obriga o próprio Palmeiras a não ratear, porque uma rateada, a liderança muda de mãos. Mas o Daniel Kaiser vai contar tudo para nós, direto do estádio Newton Santos, o grande clássico desta 28ª rodada. Eduardo Gerac, um grande abraço para você, meu amigo, até a próxima, hein? Valeu, Fábio, abraço a você. Valeu, muito obrigado a você que acompanhou esse pré-jogo super especial de um grande clássico, Botafogo e Flamengo. Que clássico é esse, hein? Para agitar a 28ª rodada, é reta final e a gente vai descobrir quem vai ser o campeão brasileiro de 2025. Muito obrigado, não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal do YouTube e baixa o aplicativo Flash Score que pinta para você. Flash Score, leia o jogo como ninguém.